Minha rapaziada, saudações tricolores, vamos trocar ideia, vamos falar do nosso Fluminense Futebol Clube, que essa segunda-feira tá recheada de notícias, jogador retornando, jogador que pode aparecer, jogador que de repente pode estar indo embora, que o Mano Menezes autorizou. A gente vai falar também sobre algumas negociações que podem estar acontecendo e talvez, será que o Wendel vai sair da Rússia e voltar para o Fluminense? A gente vai falar sobre todas as notícias que aconteceram nessa segunda-feira até aqui. Claro que pode acontecer muita coisa ainda e para isso, para você ficar sabendo, caso saia notícia nova, é muito fácil, é muito simples. Se inscreve no Quintal Tricolor, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Saiu notícia nova, a gente vai trazer para você. Pode ter certeza disso, tá? E segue a gente também nas outras redes sociais, que é @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. A gente está lá todo dia falando com vocês, valeu? Então faz um favor, curte o nosso conteúdo também e vamos começar falando sobre o que a gente já tem de concreto, sobre o que é certeza que aconteceu. Marcelo Pitaluga retornou ao Fluminense. Palmas para a diretoria. Palmas, aplausos. Tiraram muita onda nessa negociação para trazer Marcelo Pitaluga de volta, tá? Pitaluga, para quem não conheceu, é mais um dos jogadores daquela geração de ouro do Sub-17, que contava com Luiz Henrique, João Pedro, Marcos Paulo, Jeff Té, lembra dessa geração? Então, ele fazia parte dela. E aí o Marcelo Pitaluga, com 17 anos, foi direto para o Liverpool. Na época, a transação girou na casa dos 3 milhões de reais. E aí o Fluminense ficou com 25% para uma futura venda. Só que aí agora o Fluminense tirou onda. O Fluminense simplesmente merece todos os méritos por essa negociação. Alô, Gione, alô, Bittencourt, parabéns por isso, tá? Pitaluga tá retornando de graça, custo zero. Isso já foi anunciado de forma oficial no Instagram do Fluminense e também no do Liverpool. Então, não tem essa de que não vai acontecer. Pitaluga voltando, o Fluminense ficou com 60% dos direitos e 40% permaneceu ligado ao Liverpool da Inglaterra. E o mais importante nisso tudo, na minha opinião, tá? Pitaluga tá retornando mais velho, mais experiente, mesmo não tendo se firmado na Europa, o cara treinou com o Alisson, treinou com grandes preparadores de goleiros que passaram pelo Liverpool também, e claro, a gente tem que lembrar das passagens do moleque pela seleção de base. Então, ele vem com uma bagagem muito boa e chegou para ser mais um dos reservas para o goleiro Fábio em 2025, porque a gente sabe que tem o nosso Vitor Eudes que está ali, opinião minha, bom goleiro, a briga vai ser boa para quando o Fábio não estiver em condições, mas como a gente conhece o Fábio, como a gente sabe da qualidade e como o Fábio se cuida, Fábio muito provavelmente vai atuar a temporada toda no próximo ano. Se nada de errado acontecer, papai do céu, que nada de errado aconteça, tá? Dá essa moral pra gente mais uma vez, porque o Fábio, como diz o pessoal lá da Flu Madrid, camisinhas Fábio, passa porra nenhuma. O Fábio tá demais, meu irmão. O Fábio tá demais. Envelhece como vinho. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Canóbio. Você quer ficar sabendo muito também sobre isso, eu tenho certeza. Canóbio, eu já tinha dito na semana passada que lá no Uruguai, o Canóbio já era jogador do Fluminense. Lá no Uruguai, as notícias que vinham de lá pro Brasil diziam que Canóbio já tinha acertado tudo com o Fluminense e que ele seria jogador do Fluminense. O que faltava acertar nisso aí eram só questões burocráticas entre os clubes, Fluminense e Atlético Paranaense. O Fluminense de início teria oferecido um valor, o Atlético recusou porque julgou não ser o que queria, mas aí o Fluminense começou a oferecer um jogador aqui, outro jogador ali. O primeiro nome que parecia ter chamado a atenção dele era o do Terãs, do Atlético Paranaense, mas não chamou tanta atenção assim. E quem pode estar indo nessa negociação para o Paranaense é o moleque Isaac. O Isaac que começou a temporada de 2024 no ataque daquele time comandado por Marcão, que era João Neto na direita, Isaac na esquerda e Lelê como centroavante. Nesse time aí que o Isaac jogava no começo de 2024, teve muito destaque, mas a gente tem que lembrar também que com o Diniz não se firmou, com o Marcão de novo como treinador, ele também não se firmou, e com o Mano Menezes, menos ainda. Com o Mano Menezes eu acho que ele entrou em campo uma ou duas vezes no máximo, e pouquinho tempo também, tá? Mas eu lembro que no Fla-Flu ele entrou e ajudou pra caramba o Diogo Barbosa, que já tava cansadaço, meu irmão. Mas a negociação deve acontecer de forma definitiva. O Canóbio vem em definitivo pro Flu, o Isaac vai em definitivo pro Paranaense, e o Fluminense ainda vai deixar uma compensação financeira na mesa. Opinião minha, não temos como avaliar muito a qualidade do Isaac no profissional. Na base fazia chover, isso aí é inegável, mas no profissional jogou muito pouco, nas vezes que jogou não aproveitou tão bem, tá? O que ele fez no Campeonato Carioca ficou na cabeça do torcedor? Ficou, mas o Carioca a gente sabe que é um nível bem abaixo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, que foram as outras competições que ele teve oportunidade. Então, no Carioca ele foi bem, mas aí depois não foi tão bem assim nas poucas oportunidades que teve. Então, pra gente falar se o Isaac indo pra lá é bom ou ruim pro Fluminense,
Primeiro vai depender se o Canóbio vai jogar bem aqui. Se o Canóbio arrebentar aqui, foi bom. Agora, se o Canóbio não jogar nada e o Isaac for pra lá e arrebentar, aí o Fluminense tomou na tarraqueta. Mas como eu conheço a diretoria do Fluminense, vai ficar um percentualzinho aí para uma futura venda. Não vai ser fácil desse jeito também não pro Atlético Paranaense, tá? E agora vamos falar sobre Cuéllar, minha rapaziada. É Cuéllar que tá jogando lá no mundo árabe, ó, faz um tempo e todo ano, toda janela de transferência, pelo menos 2 vezes cada ano, o nome dele aparece em algum clube do Brasil procurando informações sobre Cuéllar. Esse Cuéllar que eu tô falando com vocês é aquele que jogou no time da Lagoa, lembra? Ele, então, tá lá no mundo árabe, parece que os árabes querem negociar o jogador e ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Só que a gente tem informações trazidas pelo Vitor Lessa que dizem que Cuéllar tem um salário muito alto e fora da realidade do Fluminense. Até porque competir com o árabe, os caras são reis do petróleo, meu irmão. Não tem como. O Mário Bittencourt é Mário Bitcoin, ali que a gente zoa, brinco, caraca. Mas competir com o pessoal do petróleo não dá. E aí o Cuéllar tem um salário muito alto, é muito valorizado lá e tem mercado, tá? Não adianta a gente falar que só o Fluminense tem interesse nele, não. Então, para ele retornar ao Brasil, de preferência no Fluminense, porque é o que o Fluminense está querendo nesse momento, ele vai ter que abaixar a pedida salarial e o Fluminense vai ter que fazer uma forcinha ali para chegar no valor que ele pedir, tá, minha rapaziada? Então, o Cuéllar tá no radar, mas, segundo o próprio Vitor Lessa, o Cuéllar não é o único jogador que o Fluminense tem no radar para a função de primeiro volante não, tá? Só para vocês terem ideia, o Vitor Hugo, que chegou nessa temporada passada, no meio da temporada já com o Mano Menezes, parece que pode estar indo embora. Então, de primeiro volante mesmo, nós só temos Facundo Bernal, por isso que o Fluminense está indo atrás de outro cão de guarda para ficar ali na frente da zaga do Fluminense, marretando o adversário toda hora que chegar ali perto, tá? Então, o Cuéllar tá no radar, o Fluminense abriu negociação, mas é uma negociação difícil. Mas vamos torcer para que caso venha, que dê tudo certo, tá? Outra coisa, Rony do Palmeiras. O Fluminense quer demais. O Fluminense quer muito. Tá negociando com o cara. Parece que o Fluminense já acertou tudo com o jogador. Resta saber qual é a condição do Palmeiras para liberar o Rony. Gosto da contratação do Rony, porque eu gosto, sou fã do Rony. Ah, mas o Rony tem idade assim, idade assada. Irmão, tudo é um equilíbrio. O Fluminense trouxe muito jogador jovem, rapaziada, nessa relação aí das últimas contratações. Hércules é jovem, o Ponta que chegou também é muito jovem, o zagueiro tem 24 anos. O Fluminense está com um elenco rejuvenescido. Então o Fluminense começou agora a olhar, olha, falta experiênciazinha aqui, experiência ali, e o Rony é uma das opções que o Fluminense tem no mercado para trazer essa experiência pro elenco. Gosto demais. Rony, muito decisivo e tem estrela, tá? Agora, se ele vai jogar bem ou não, só o tempo vai nos mostrar, minha rapaziada. Não tem jeito. Mas eu tô torcendo muito para que essa negociação aconteça e que o Fluminense consiga trazer Rony para jogar aqui no Fluminense em 2025. E pra gente fechar, lembra do Wendel, que era nosso volante, jogou uma barbaridade no Fluminense, rapidinho meteu o pé, tá lá na Rússia jogando no Zenit, tá de férias no Brasil, e o jogador quer retornar ao futebol brasileiro, a gente já tem essa informação já. E o Fluminense parece, começou a querer conversar com o Zenit. Alô, Zenit, dá essa moral pra gente. O Fluminense começou. O Fluminense chegou no Zenit e falou, olha, esse tal de Wendel que tá aí com vocês, hein? Será que tem jogo? O Fluminense quer a contratação do cara. Só que assim, diferente do Cuéllar, ainda não tem nada caminhando. Não tem nada que o Fluminense já saiba qual é o cenário para um possível retorno de um Wendel ao nosso tricolor. Vale lembrar que assim como o Cuéllar, o Wendel também tem muito mercado e ele já sofreu assédio do Botafogo em outro momento, do time da Lagoa em outro momento. E competir financeiramente o Fluminense é difícil. Mas a gente tem uma esperança que é o coração, parceiro. Saúde Xerém, Fluminense está aí e quer trazer o Wendel de volta. Será que é uma boa pro Fluminense? Deixa no comentário, que é muito importante pra gente. Tamo junto, minha rapaziada, as informações que a gente tinha pra trazer pra vocês. Nessa segunda-feira eram essas e não esquece, curte o conteúdo, se inscreve no Quintal Tricolor, segue a gente nas outras redes sociais, que é @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. E claro, curtiu o conteúdo, comentou, se inscreveu, ativa o sino que tu não vai perder nada, pô. Tamo junto, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.